Olá, quero compartilhar com você algumas histórias desses livros, o notável Povo do Coração Aquecido, tomo 1 e tomo 2, publicado pela Angular Editora. Conta mais de 400 histórias de personagens metodistas pelo mundo todo que foram importantes, deixaram legado para nós, impactaram nações, transformaram vidas, foram úteis em descobertas e assim por diante. E especialmente na libertação dos escravos, pelos direitos humanos, pela justiça, sendo sal da terra, luz do mundo. Isso aconteceu muito no Caribe, onde havia um domínio muito grande da Inglaterra, que trouxe a religião anglicana, que era muito conservadora, e nessa época ainda se mantinha escravos na Inglaterra, era o tempo de Wesley. E Nathaniel Gilbert se converteu indo ouvir Wesley e ficou tão impactado que trouxe o evangelho para Anguila em 1758. Ele viveu mais cerca de 20 anos. E quando ele faleceu, 3 mulheres negras assumiram o comando do metodismo até chegar um pastor. Foram elas Bassem, Sofia e Mary Anley. Elas continuaram, não deixaram de pregar o evangelho, de manter o metodismo atuante. Outra mulher que atuou tremendamente foi em Dominica, tudo isso no Caribe. Thomas Cook, que foi o braço direito de Wesley, ele se tornou líder de missões e Wesley apoiou. E ele foi pelo Caribe, chegando primeiramente em 1787 em Dominica. Levou alguns pregadores para estar com ele. Geralmente, por ser inglês, era bem recebido, porque haviam ingleses nesses territórios ou nesses países. E quando ele saiu, uma mulher chamada Webley, ela era mulata e assumiu o comando até chegar a pastores. E nem sempre foi fácil para os missionários. Muitos missionários que chegaram lá em Dominica morreram, mas ela se manteve fiel até o metodismo se estabelecer e atuante hoje. Outro local que foi marcante com a atuação de mulheres negras foi em Antígua. Elizabeth Hert e Anne Hert Gilbert, elas nasceram em Antígua, no Caribe. Era uma época de plantação, governado por brancos chamados de ásperos e mercenários, e elas então se escandalizaram naquela época a sociedade porque se casaram com pessoas brancas, foram batizadas na igreja metodista. Isso foi outro escândalo. E elas defendiam um cristianismo que desafiava a situação patriarcal e escravagista vigente na época. E elas insistiam que as mulheres tinham o direito de buscar o trabalho santo e não apenas os homens. Defendiam a igualdade política, propondo assim que negros e escravos fossem iguais aos brancos. Elas foram importantíssimas, porque também foram as primeiras escritoras afro-caribenhas. Uma delas escreveu a breve história do metodismo, fundou escola particular e abriram a primeira escola dominical do Caribe para meninos e meninas, independente da raça. Elas fundaram a Sociedade do Refúgio Feminino para órfãos e mulheres e condenaram a prostituição. Que mulheres fantásticas, foram maravilhosas. Mas eu quero falar especialmente de uma guerreira do metodismo na Jamaica. Quando Thomas Cook chegou, evangelizando cada território, o país, ele chegou na Jamaica em 1789. Foi recebido por muitas pessoas, cerca de 400 homens brancos e 200 negros na primeira pregação dele. Mas as pessoas se levantaram, um bando de homens bêbados entrou gritando no local onde ele pregava. E Thomas Cook foi defendido por um homem chamado Touro e por Mary Ann Smith,
que pegaram um par de tesouros e falaram: agora você pode fazer o que quiser, mas o primeiro homem que puser a mão violenta nele terá essa tesoura empurrada em seu coração. Nada cristão, porque ela ainda não era convertida também. Mas em 1789 chegou o primeiro missionário lá, né? E criando células com pessoas negras, e Mary Ann Smith estava lá. Em 1790 foi construído o primeiro templo de 2 andares, veja só, para 1.600 pessoas, mas foi fechado pelas autoridades por causa da ajuda aos jamaicanos de ascendência africana. Então, eles construíram um túnel subterrâneo sobre o templo para entrar no edifício para o culto. Cada vez que eles iam lá, era um perigo muito grande. E certa vez, uma emboscada matou um grupo de negros. As paredes ficaram manchadas de sangue. Mais tarde, Mary Wilkinson se uniu à igreja. Ela era uma mulata livre que havia fugido de uma das regiões de lá, porque os habitantes brancos desaprovavam o casamento de escravos. E ela realizou o casamento de escravos. Mas ela encontrou a igreja fechada por causa da perseguição. Então ela começou a evangelizar e discipulou 1.100 pessoas. E quando o pastor voltou em 1814, ela apresentou esses nomes para o pastor. Olha aqui estão as pessoas que eu evangelizei. E a igreja foi sempre atuante. Vocês terem uma ideia, a igreja, o templo da igreja metodista, que se chama Coque, foi declarada monumento nacional em 2 de janeiro de 2002. Agora, uma outra mulher fantástica, uma heroína em Barbados, outro local, outro país. Ela se chamava Sarah Ann Gill. Foi uma líder social e religiosa em Barbados. A mãe de Sarah era negra e o pai branco. Em Barbados, uma pessoa de ascendência africana era considerada inferior. Ela se casou com uma pessoa, Alexander, que era uma pessoa mista, né, de raça mista. E ela herdou uma propriedade dele. Ele logo morreu. O casal teve um filho que também faleceu. Ela era uma mulher guerreira. Em 1788, o metodismo chegou a Barbados e desafiou a ordem social vigente por sua luta contra a escravidão. Sarah abraçou esta fé e doou o terreno para a construção do primeiro templo metodista. Em outubro de 1823, uma multidão de brancos destruiu a capela em construção e os missionários tiveram que fugir para outro local. Sarah e sua irmã, Cristiana Gil, estavam entre os líderes da igreja e abriram suas casas para a igreja se reunir. Sarah realizou cultos em tempos de perseguição e ameaças físicas, que incluíam o incêndio de suas casas e processos por causa da realização de reuniões chamadas ilegais. A casa de Sarah foi alvo de tiros e ela foi processada pela Assembleia da República, mas ela enfrentou as autoridades e continuou a defender a liberdade religiosa e a realizar cultos. Em 25 de junho de 1825, a Câmara dos Comuns da Inglaterra declarou uma ampla proteção e tolerância religiosa em Barbados. Sarah doou o terreno para a construção da Igreja Metodista e foi nomeada então heroína nacional. Por sua firmeza contra a opressão, por sua coragem, perseverança e compromisso com a liberdade religiosa, o Parlamento de Barbados, em 1998, a incluiu como um dos 10 heróis nacionais de Barbados, sendo ela a única mulher. Você encontra nesses livros estas e outras histórias fantásticas do metodismo. Mulheres, homens de todas as raças da África, da Ásia, da Europa, que se dedicaram imensamente ao reino de Deus. Leia para você ser edificado e ser também um instrumento do Senhor.